Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Daiane Secon Signorelli e hoje eu venho apresentar a vocês um pouquinho sobre o polímero polietileno. Primeiramente, este seminário ele é referente à disciplina de materiais poliméricos. E então, assim, prestem bastante atenção, porque ao final dessa apresentação, algumas questões deverão ser respondidas, tá bom? Então, antes de tudo, eu queria contar para vocês uma história de como foi descoberto o polietileno. Foi lá em 1930 em que tudo começou. E é interessante essa data, porque é recente se a gente for pensar. Com todas as descobertas que a gente já teve aí na história, 1930 é algo bem recente e, assim, isso não é válido só para o polietileno, né? Polímeros, no geral, a história deles é sempre muito recente. E isso vai ser muito legal, né? Que ao decorrer da apresentação, vocês vão ver que o polietileno ele é o segundo polímero mais utilizado no mundo. E mesmo sendo algo tão recente, ele tem tantas aplicações, é tão utilizado e tantas coisas envolvem ele. Isso é, assim, algo incrível, né? Mas vamos voltar aqui, né? 1930. Então, a empresa britânica, né, que é a Imperial Chemical Industries, ela começou algumas pesquisas, né, e incluíram o etileno sobre alta pressão. Por isso que eu até deixei o etileno aí de cantinho, né, que é o CH2CH2, só que ele possui essa dupla ligação. E foi em 1933 que dois pesquisadores, que foi o Eric Fawcett e o Reginald Gibbon, eles descobriram uma espécie de cera no fundo do Becker. E essa cera veio a ser o polietileno. Eles olharam assim e falaram assim, nossa, o que é isso aqui, né, gente? O que é essa cera que tá aqui? E, sem querer, eles acabaram descobrindo o polietileno. E até deixei para vocês aí em cima, né, mais do ladinho aí, o polietileno, né, que não deixa de ser CH2CH2, só que ao invés da dupla ligação, ele tem uma simples ligação porque ele vai formar a cadeia, né? Lembrando que polímeros são cadeias que possuem unidades de repetição. No caso, essas unidades de repetição são os meros, que é isso que eu estou apresentando para você. Esse é o mero do polietileno, né? Mas aí, seguindo, né? Foi então que finalmente, em 1935, 2 aninhos só depois, um carinha aí chamado Michael Perrin, ele finalmente sintetizou o polietileno através de um processo mesmo de polimerização. Então, ele juntou aí o gás oxigênio, o O2, com o CH2 e formou um peróxido que, quando era decomposto no radical livre, a gente conseguia finalmente obter o polietileno. Igual eu falei para vocês, né, é um processo de polimerização. É claro que não existe só essa forma de se realizar a síntese do polietileno, né? Isso aqui foi a primeira vez que ele foi feito. Mais adiante nessa apresentação, eu vou estar mostrando para vocês um tipo de processo para sintetizar o polietileno. Existem vários tipos. Quando eu estava lendo um livro, eu me surpreendi, porque eu era a pessoa que achava que só tinha um jeito só de sintetizar. Mas não, existem vários tipos, várias maneiras de sintetizar. Aí eu excluí uma delas, né, e vou estar apresentando para vocês mais adiante. Só estou dando um leve spoiler aqui, tá bom, pessoal? Mas vamos seguindo aqui com a história, com a descoberta do polietileno, né? Então, foi em 1936 que o Perry, ele conseguiu, bonitinho, né, sintetizar, não agora o polietileno no geral, mas sim o polietileno de baixa densidade, que é o PEBD. E aí ele foi lá e patenteou, porque, né, esperto, tem que patentear mesmo. E eu coloquei aqui, eu já falei do PEBD aqui para vocês, mas mais adiante também eu vou contar um pouquinho mais sobre o polietileno de baixa densidade. Tem algumas coisinhas
muito interessantes que envolvem ele, e a gente vai ver que não existe só o de baixa densidade, né? É claro, se a gente separou baixa densidade, é porque deve ter o alta também, né, gente? Mas, ó, não vou falar mais nada, hein? Senão, daqui adiante vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre. Mas vamos lá. Agora, 1945. 1945, vocês lembram do quê, hein? Tem uma data muito importante, é um ano, assim, muito importante, né? Que foi o fim da Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? O polietileno, ele estava sendo utilizado como uso militar mesmo, sabe? E aí, quando acabou, a turma falou, poxa, isso aqui é muito interessante, né? A gente tem que usar ele em outras coisas. E foi então que ele começou a ser comercializado. E aí, esse uso militar dele, obviamente, veio a ser diminuído. Beleza? Agora que eu já contei um pouquinho da descoberta, né? Tem muito mais coisa, né? O polietileno ele tem uma história consideravelmente grandinha até, né? A gente aqui passou por alguns aninhos, a gente começou em 1930, e aí a gente teve essa descoberta do polietileno, né? Eu contei ela para vocês, foram 15 anos, né? Esses poucos slides que vocês viram já foram 15 anos, pessoal. Eu decidi só trazer esse início da história, porque agora eu queria contar, né, sobre o polietileno que nós conhecemos hoje em dia. Então, afinal, né, eu estou falando aqui polietileno aqui, de lá, mas o que ele é? Ele é um termoplástico commodity. Aí, gente, o que é isso, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, né? O que seria esse termoplástico commodity? Então, ele possui um alto volume de produção, tem, consequentemente, né, um valor agregado baixo, mas tem porém, né? Sempre tem um porém. Ele não possui propriedade de alto desempenho. E é por isso que ele é tão comercializado assim. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas se eu não falei, vou falar de novo. Mas se eu já falei, vou falar de novo. Ele é o segundo polímero mais utilizado no mundo, pessoal. Ele é muito importante. Então, não é à toa, né, que ele não vai ter alto desempenho. É claro que a gente consegue fazer com que ele tenha muito desempenho, mas aí o preço dele aumenta. Mas, no geral, ele tem esse, né, alto volume de produção e baixo valor agregado. E aí, consequentemente, né, ele não vai ter um desempenho tão bom. Beleza? Eu já dei um spoiler para vocês do que são polímeros, mas, novamente, né, o que são polímeros? Então, né, a partir de um monômero, no caso aqui, o nosso monômero é o etileno, a gente começa a ligar eles a ponto de fazer uma cadeia com essas unidades de repetições, que são os meros. E aí, assim, a gente consegue o polietileno. E aí a gente vai ter, então, eu falei das cadeias. Essa cadeia ela pode ser tanto linear quanto ramificada. E aí, eu falei para vocês lá atrás, né, que o Perry ele tinha descoberto, né, o polietileno de baixa densidade. O baixa densidade, a cadeia dele é a ramificada, que é o PBD. E quando a cadeia ela é linear, a gente tem a representação daí de alta densidade. Eu vou falar para vocês, né, a seguir, algumas coisas que envolvem essa alta e baixa densidade, mas aqui eu já trouxe para vocês que o polietileno, no geral, né, no geral, pessoal, ele possui uma temperatura de transição vítrea baixa, que é o de 1123 graus Celsius. E aí, né, o que é essa temperatura de transição vítrea? Ela é uma faixa de temperatura, e aí a cadeia, ela possui tanto uma fase amorfa, que é uma fase novelada, né, toda bagunçada, pensa no fone, né, o fio do fone todo bagunçado, e essa daí vai ser a fase amorfa. E essa fase amorfa, ela começa a ganhar mobilidade quando ela está acima dessa temperatura de transição vítrea. Entenderam? E aí, o que acontece então? Quanto mais baixo for essa TG, mais fácil a gente consegue adquirir essa mobilidade dessa fase amorfa. Beleza?
Estou explicando tudo isso para vocês, vocês vão entender agora, porque eu vou falar um pouquinho do polietileno de alta densidade, beleza? Então, lembrando, né, a cadeia linear, e aí eu trouxe aqui, tem não só o de alta densidade, como tem aqui também o de ultramassa molar, que é essa sigla imensa aí, né? E ambos possuem, né, a cadeia linear. E aí o que acontece? Ele tem uma certa estabilidade, que faz com que ele consiga se cristalizar. E aí, quando a gente fala em cristalizar, a gente tem que pensar na temperatura de cristalização, que é a TC. Então, essa temperatura de cristalização, é uma temperatura que ela fica numa faixa entre a TG e a TM. E a TM, né, no caso, é a temperatura de fusão cristalina. E aí essa fase amorfa, né, que ela já está se movendo, lembrando que estamos acima da TG, ela consegue se organizar para formar esses cristais, que são os esferolitos. E aí eu vou até pegar um pointer aqui, que daí essa parte azulzinha aqui, ó, são as lamelas cristalinas, é aqui que estão os cristais. E aí nessa parte escura, nessa parte preta aqui, é onde fica esse domínio amorfo, essa parte amorfa, enovelada, como o fio do fone, né? Quando a gente esquece ele ali na bolsa, ele acaba ficando todo enovelado. E um destaque, né, que essa imagem aqui, pessoal, ela é verdadeira, viu? Aqui a gente tem essas representações todas bonitinhas aqui, mas essa imagem aqui, ela é verdadeira e algo assim, é muito bonito, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o polietileno de alta densidade, mas eu vou estar falando para vocês, então, uma curiosidade dele, né? Nada mais justo. Uma curiosidade que envolva a solubilização. Então, momento curiosidade, pessoal. Então, o polietileno de alta densidade, com essa estrutura, né, semicristalina, ele possui, tem as interações intermacromoleculares nessa estrutura aí. E aí, para a gente conseguir solubilizar ele, e lembrando que, né, assim, dando um destaque, que o solvente do de alta densidade, assim, a gente normalmente fala, solvente é água. Nesse caso não é água não, pessoal. O solvente é a decalina. E aí o que acontece? Por conta dessas muitas interações intermacromoleculares, precisa de ter um certo aquecimento para conseguir solubilizar. Porque daí com aquecimento, essas interações elas vão se rompendo e aí finalmente o solvente ele consegue começar então a migrar, né, por difusão para o interior do material e aí ele consegue formar uma espécie de gel inchado. E aí, conforme esse solvente ele vai adentrando, ele vai conseguindo romper cada vez mais essas interações até finalmente esse gel se desintegrar, né? E a gente conseguir, então, a nossa queridíssima solubilização. Muito interessante isso. Mas eu falei aqui, né, do de alta densidade, né? Mas e o de baixa densidade? Então, como eu já havia comentado, né, foi o Michael Perrin que conseguiu descobrir sobre o polietileno de baixa densidade. Ele, diferentemente do de alta, ele possui uma cadeia ramificada, né? E aí, olha que interessante. Por conta dessas ramificações, ele acaba dificultando essa cristalização que a gente tinha falado anteriormente. E aí, ele acaba também tendo mais regiões amorfas. E olha só que legal, né? Como eu havia falado, né? Parece um fone que você tira da bolsa, ele tá todo bagunçado, né, tadinho? E aí fica essa bagunça, esse enovelado polimérico aqui das cadeias. Olha só que legal. E aí, o que acontece, né? A TG do de baixa densidade, ele acaba sendo um pouco menor do que o de alta. E a gente consegue, então, realizar um estiramento a frio, também chamado de cold drawing.
E olha que legal, né? Por ele apresentar essa fração amorfa, se a gente trabalha, né, uma temperatura de ensaio, né, uma temperatura de trabalho, acima da temperatura de transição vítrea dele, então lembrando, né, quando a gente está acima da temperatura de transição vítrea, a gente consegue adquirir maior movimento, né, por causa que esse novelado ele começa a se movimentar, e aí ele acaba, então, se deformando. Legal, né? Então, ele tem essa maior capacidade de movimento e se deforma. E aí, já trazendo aqui para vocês algumas aplicações, né? A nossa queridíssima sacolinha de supermercado, né? A sacolinha que você vai lá no mercado e tal, já pensou? Você está embalando ali suas compras, você está tendo contato com o nosso queridíssimo polietileno de baixa densidade. Mas eu falei, né, do de baixa densidade, do de alta, cadeias ramificadas, tudo mais, mas como que ele, então, ele é sintetizado, né, pessoal? Como que é feito a polimerização? Então, a polimerização, ela é feita por poliadição, que é uma adição sucessiva dos monômeros num centro ativo. E aí, ela precisa de um iniciador para começar a ter essa adição aí. E aí, o iniciador, assim, os mais utilizados são peróxidos orgânicos, mas a gente também não pode deixar de falar dos catalisadores, né? Os responsáveis por acelerar essa reação. E aí, a gente tem como os mais utilizados os metais de transição. Dando um leve spoiler do que vai ser falado mais adiante, catalisadores eles são extremamente importantes, né? E aí eu vou estar falando, assim, tem vários tipos de catalisadores, mas mais adiante eu vou estar falando para vocês de um tipo de catalisador específico. Sim, só dando um spoiler para vocês, pessoal. Mais adiante vocês vão ver, tá bom? Mas aqui, voltando então para cá, né? Eu trouxe esse esqueminha, né, que é feita a polimerização, e eu queria dar um destaque para esse N. Esse N, que é o grau de polimerização, ele que nos dita, né, a quantidade de méros. E olha só que interessante, para a maioria, né, das classes comerciais de polietileno, essa quantidade de méros ele é acima de 1000. Então, gente, olha, pensa na grandiosidade que é, né? A gente fica falando, ai, polímero, né? Isso é muito grandioso, pessoal, muito grandioso. Ter 1000 dessas ligações aí de CH2, CH2 é muita coisa, né, pessoal? Fantástico, né? Tô que chama polímero, né? Mas, seguindo aqui, pessoal. Então, a poliadição, ela também é chamada de crescimento em cadeia. E aí, para a gente conseguir visualizar melhor o que seria isso, trouxe essas pecinhas de Lego, né? Como se uma peça fosse um monômero, e aí, conforme tem essa adição sucessiva, a cadeia ela vai sendo formada. Bacana, né? E eu falei para vocês do catalisador, que eu ia trazer um catalisador específico, e o que decidi trazer foi do Ziegler e Nata, dois pesquisadores fantásticos. Eles conseguiram um Nobel com os trabalhos deles, e foi muito legal que, assim, esse catalisador, ele normalmente, né, ele é de titânio e um alquil de alumínio, mas olha só que legal, né? O Ziegler, ele estava trabalhando não só com polietileno, mas também com polipropileno. Só que ele começa a conseguir coisas interessantes, né? Descobertas interessantes que envolviam o polietileno, e ele acabou deixando o polipropileno de lado. E o Nata, né, nem um pouco bobo, ele falou assim, o Ziegler tá lá, né, tá trabalhando com o polietileno, deixa eu trabalhar então com o polipropileno, né? E aí eles acabaram trabalhando aí com esse catalisador, descobriram esse catalisador e tudo mais. E aí depois ele acabou se juntando, né? Por isso que a gente usa o nome dos dois. E aí eles vieram com isso ganhar esse Nobel de Química. E, assim, esse catalisador, pessoal, ele é muito importante e muito, muito mesmo utilizado. Assim, eu estou enaltecendo bastante eles porque é fantástico o que esses caras fizeram. Durante aqui a apresentação, eu eventualmente vou acabar falando deles de novo,
assim, não vou falar tanto, né, quanto eles merecem ser falados, mas vou falar um pouquinho mais. E assim, falei da polimerização no geral, né, que é por poliadição, estou falando aqui sobre os catalisadores do Ziegler e do Natta, mas, né, como eu já havia falado anteriormente, não existe só um tipo de polimerização. A gente tem vários métodos. E aí o método de polimerização que eu escolhi foi o processo de solução. Olha que interessante. Essa empresa aí, a DuPont Canada, ela conseguiu comercializar um tipo de processamento dentro do polietileno lá em 1960. E aí essa polimerização aí, que esse processo, sim, pessoal, é processo de solução, eu sei, parece um pouco estranho, mas é uma polimerização em solução. E aí o meio dessa solução, ele é homogêneo, e aí ele trabalha numa temperatura acima da faixa de fusão do polietileno, que é uma temperatura maior, né, que 110 graus Celsius. E aí, olha só que interessante, eu trouxe alguns pontos que são necessários para que essa polinização aconteça. Os catalisadores usados são o do Ziegler e do Natta. Eu falei para vocês que eu ia falar de novo deles. Eles são fantásticos, eles são muito utilizados mesmo, né? E aí, nesse caso, é utilizado o titânio e o vanádio como catalisadores. E como eu falei, né, essa polinização ela opera numa faixa de temperatura acima de 110, e aí essa faixa fica entre 160 e 220 graus, realmente bem alta, não é à toa que é uma faixa acima da fusão do polietileno. E a pressão que é aplicada é uma faixa também de 34 a 340 atm. E aí, o solvente que é utilizado, que é um processo, né, de polinização em solução, então precisa de um solvente. É o ciclohexano. Eu trouxe até para vocês aí a imagem do reagente dele, olha que bonitinho ele ali, né? Mas eu falei de todas essas coisas agora, e eu queria falar, né, vamos adentrar um pouquinho mais nisso e falar de mudanças de propriedade, né? Ou seja, vamos falar dos aditivos. São muito importantes, né? Eles são essenciais para ter uma melhora de desempenho de polímeros em geral, não só do polietileno, como eu coloquei ali, né? Então, eles conseguem trazer estabilização para o polímero, facilitar o processamento dele e aprimorar, obviamente, né, as suas propriedades. E aí tem diversos tipos, pessoal, de aditivos. Eu trouxe destaque aqui para 3, né, que são os prós-degradantes, os retardantes de chama e os corantes, mas tem muitos outros. E eu decidi trazer um artigo para vocês que fala um pouquinho sobre os prós-degradantes. Nesse artigo, eles fazem vários testes com vários aditivos e eles verificam qual apresentou o maior desempenho para isso. E aí, o que seria isso, então? Como assim, né? Prós-degradante? Através, então, de um conceito, né, de um produto ser ambientalmente correto, né? A gente tem que discutir muito sobre esse tema, né, de ambiental, se um produto ele é biodegradável, se está dentro da química verde e tudo mais. E aí, através dessa discussão, a gente quer acelerar a degradação do polímero. No caso, aqui o que foi visto foi o de alta densidade. E aí, eles verificaram que quando era o aditivo, né, de estearato de manganês, ele consegue ter um desempenho muito bom no sentido de degradação. Muito interessante isso, né, pessoal? E agora eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre blendas e algumas curiosidades que envolvem esse tema, né? Primeiramente, né, blendas, o que seria isso? Essa mistura é uma mistura física de 2 ou mais polímeros e aí é produzido como se a gente produzisse um novo polímero, só que com baixo grau de reação química. Então, os reatores eles não precisam ter grandes condições operacionais, né?
É algo muito interessante, Blendas, muito fantástico. E aí eu trouxe para vocês aqui uma dissertação de mestrado feito lá na USP. E aqui foi analisado uma blenda que misturava o polietileno de baixa densidade com o de baixa densidade linear. E aí uma curiosidade rapidamente aqui sobre esse polietileno de baixa densidade linear. Diferentemente do tradicional, ele acaba tornando possível a produção de películas plásticas e fios mais finos, que são resistentes e ainda por cima recicláveis. Então, o interessante de fazer essa blenda é que ele acaba melhorando o processamento e reduzindo custos. E aí a gente consegue, né, a nível comercial, utilizar isso em filmes para embalagens. Muito interessante, né? Já que eu estou falando aqui algumas aplicações, vamos falar de mais um pouquinho. Eu trouxe esse artigo aqui, né, que fala sobre reconstrução da estrutura facial por biomateriais. E ele traz, né, que o polietileno ele é muito utilizado como implantes biomédicos. Gente, fantástico, né? Olha quanta aplicação tem, né? A gente estava falando até agora de sacolinha plástica, agora a gente está em implante biomédico. Olha que fantástico, né? E por ser o polietileno, então o custo acaba sendo muito menor e tem propriedades anticorrosivas, tem uma certa capacidade de moldagem e diminui o atrito. E aí essa imagem que eu tirei aí do próprio artigo, do lado esquerdo, né, que está representando como a gente tem esses implantes que é para reconstrução auricular, e na B a gente tem esse implante de queixo. Gente, isso é algo fantástico, né? Como a gente consegue, né, trazer tanta aplicação assim para um polímero, né? Muito bom. Mas a gente está falando assim aqui de tanta aplicação e a degradação dele. Vamos falar um pouquinho sobre, né? A degradação ela envolve muitos aspectos, né? Eu trouxe dois aspectos aqui, que é a clivagem de cadeia, que ela acaba reduzindo o peso molecular, e isso acaba prejudicando as propriedades mecânicas, e a inserção de grupos químicos, que daí envolve, né, as reações de oxidação. Mas, assim, o que seria essa degradação, né? Ele acaba envolvendo endurecimento, acaba tendo mudanças aí de cor, na viscosidade, entre outros aspectos. Mas a degradação, o interessante dela é a gente falar da biodegradação, né? Eu tinha trazido aquele artigo lá dos prós-degradantes lá em aditivos, e aí é interessante falar disso, né? Por conta que, infelizmente, o polietileno ele é inerte, ou seja, ele não é biodegradável. Isso acaba trazendo um enorme impacto ambiental, pessoal. Então, por isso que, inclusive, eu trouxe aquele artigo lá, né, dos pós-degradantes, por causa que, como ele não é biodegradável, é interessante que a gente force essa degradação dele, porque, como ele traz esse impacto ambiental, assim, alternativa, né, para a gente conseguir ter uma redução aí, né. Mas aí, falando sobre isso, né, sobre impacto ambiental, eu trouxe aqui um outro artigo que ele fala, né, para a gente que o polietileno é o segundo polímero mais utilizado, mas como ele não é biodegradável, ele traz consequências ecológicas e toxicológicas. Inclusive, eu coloquei essas imagens aí de impacto para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o descarte que a gente tem feito, se a gente tem feito o descarte correto, como é afetado, né, a nossa vida, a vida oceânica e tudo mais. É muito, muito triste, né? A gente começou essa apresentação todo animado, falando sobre o quão fantástico é o polietileno, ele realmente é muito fantástico, mas infelizmente tem esses impactos ambientais. E aí eu trago também uma notícia do Correio Brasiliense, que eles, né, nessa notícia eles começam a prever o impacto nisso daqui a uns anos, né? E aí, como o número de plásticos, né, descartados, aí eles vão acabar sendo acelerados
até 2040. Então, a gente deveria, né, reduzir, mas infelizmente acaba sendo acelerado pelo uso que é tido dele, por conta de descarte incorreto e tudo mais, né? E aí até eu trouxe um trecho dessa notícia em destaque aqui, né? Que desde 1980 o descarte, né, desse material nos mares ele aumentou 10 vezes. Isso afetou muitas espécies de animais, né? Que acabou afetando aí as tartarugas, aves e mamíferos marinhos. Muito triste isso, né, pessoal? Então, que fique aí para a gente pensar sobre essas questões, o que a gente, né, pode estar fazendo para ter uma redução. Claro que não é de uma hora para outra, né? Mas o que a gente puder fazer utilizando eco bags, né, para ir fazer compras. Eu já falei aqui diversas vezes sobre o descarte correto, que a gente, assim, tiver dentro do nosso alcance, vamos tentar fazer, né, para que isso não seja real, para que em 2040, né, não seja acelerado, e sim desacelerado. Né? Eu acabei terminando a apresentação aqui com um tom mais triste, né, mas é para a gente pensar realmente. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês aqui. Lembrando que esse seminário é da disciplina de materiais poliméricos com o nosso queridíssimo professor Juliano, tá bom? Deixo aqui todas as referências utilizadas. Então, mais uma vez, muito obrigada e até mais, pessoal.